A verdade é que acostumamos muito com a nossa realidade e com o modo que a gente vai vivendo e a gente vai atropelando nossos sonhos, os nossos objetivos e vai ficando tudo no automático. É igual aqueles vídeos que a gente vê. É tudo a mesma coisa todos os dias, os mesmos pensamentos, os mesmos programas que a gente faz diariamente. A gente acorda cansado, arruma, vai trabalhar exausto, fica ali horas naquele trabalho que a gente já não aguenta mais, volta para casa cansado, come besteira, fica ali meia hora rolando fed e vai dormir só esperando no outro dia fazer aquela mesma coisa de sempre. Ou então, no meu caso, cuidar de criança, cuidar de casa, arrumar a mesma bagunça de sempre e naquela mesma mentalidade que no fundo a gente pensa, nossa, como eu queria que fosse diferente. E pensando nisso tudo, eu vejo que temos que ser conformados com a nossa realidade de um modo bom que façamos o possível para mudar primeiramente os nossos pensamentos, a nossa mentalidade, porque o que a gente está alimentando, o que a gente está pensando? Eu estava pensando naquelas crenças limitantes que eu não tinha saída. Que essa é a minha realidade, é assim que tem que ser e vai ser assim até o fim da minha vida. Eu não tinha outra perspectiva, eu não tinha outra amplitude de visão. Então, a partir do momento que eu me permiti ler novos livros, escutar outras teorias, outras visões de vida, eu pensei, se isso funcionar na minha vida também, porque uma coisa que eu escutei em uma vez em uma palestra, e isso ficou martelando muito tempo na minha cabeça, é que a gente tem que duvidar dos nossos pensamentos. Se por acaso a gente está vivendo uma situação que não está nos agradando, mas a gente meio que acostuma e a gente vai permitindo e vai dia após dia, mas aquilo está incomodando o nosso interior, a gente tem que duvidar dos nossos pensamentos, porque a nossa mente, ela mente para nós mesmos. E muitas vezes aquilo poderia começar a mudar pela força do seu pensamento. Eu gosto muito de ler coisas de neurociência, de pensamentos, psicologia. Eu gosto muito dessas áreas assim de aprofundamento pessoal sobre o cérebro, sabe? E muitas coisas que eu tenho lido, o nosso pensamento, a nossa mente, ela tem um poder gigante que quando a gente descobrir todo esse poder, a gente não vai saber o que fazer com toda essa grandeza mesmo. E, e isso é algo que realmente Deus quer para nós. Ele quer que a gente tenha uma mente aberta para escutar aquilo que Ele quer para nós. Em muitas das suas leituras, ele falava da dureza dos nossos corações, da dureza dos corações daquelas pessoas, que é a mesma coisa em nossa realidade de hoje. Nós estamos com a dureza do coração. Quer dizer, o coração que ele falava é o coração da mente. Nós estamos com a mente muito fechada. Então, se aquela situação, se a gente nasceu daquele jeito, então a gente pensa e a gente você se permite viver que aquela realidade é o que você merece, é o que tem que ser e vai ser até o final. Você não pensa que pode ser mudada, que pode ser moldada. Recentemente eu entrei em grupos para mulheres virtuosas que querem ser virtuosas e elas chamam moldadas. O que quer dizer? É como naquela passagem da Bíblia que Deus compara a nós como sendo vasos moldados na mão do oleiro.
Então nós temos que moldar a nossa realidade. E isso estava fechando muito dentro de mim, porque eu nasci em uma família humilde, podemos dizer assim, numa mentalidade um pouco de escassez, tanto financeiramente, mas somos uma família unida, alegre, bondosos, só que realmente existe essa escassez financeiramente. E eu tomei isso para minha vida como uma verdade absoluta, que isso é assim e não vai mudar. Porque na região que a gente vive não tem oportunidade de trabalho, não tem oportunidade de crescimento, aqui não é valorizado o trabalho, a mão de obra, aqui não é um lugar que o dinheiro pode correr. E as pessoas ainda elas estão totalmente limitadas e elas não estão enxergando as oportunidades. Então, a partir do momento que eu vi certa vez que a internet poderia ser uma oportunidade, aquilo ficou martelando na minha cabeça e eu demorei muito tempo para abrir o meu coração e afastar o meu medo e simplesmente jogar a cara ali e tentar. Porque se, porque se podemos dizer, eu já não tenho nada, o que é que eu tenho a perder? Não é verdade? O que é que você tem a perder? Você não tem nada a perder. Então, se você não conseguir, pelo menos aquilo vai servir de aprendizado. Você não vai sair perdendo de forma alguma. Você nunca sai perdendo por ajudar alguém que talvez não merecia. Aquilo vai voltar para você. Gente, eu tenho estudado muito autoconhecimento e coisas de crença limitante e, meu Deus do céu, eu tava assim no fundo do poço da minha mentalidade que é difícil. E a minha motivação é que estamos todos juntos nessa, é uma corrida, mas não precisa ser uma corrida abafada. Estamos todos juntos aqui desejando o melhor, tanto para a gente, para a nossa família, mas nos motivando também. Eu vejo tanta gente aqui nos vídeos no YouTube, sabe, contando a sua realidade, contando a sua história, mas aquilo nos dá força, nos motiva, porque ela não desistiu de si mesma, ela não desistiu da sua história e você também não vai desistir. Eu não vou desistir. E eu tenho que pensar e acreditar que as coisas não vêm de repente de uma hora para outra. Eu tenho que ter um plano de vida. Aonde eu quero estar daqui a 5 anos? Eu não tinha esse plano de vida. Eu não pensava nisso. Agora eu tenho. Aonde eu quero estar daqui a 5 anos? O que eu posso fazer aos poucos para chegar lá? É como a nossa vida é como um pedalar de bicicletas. Precisa do movimento, precisa da direção ali. Deus está nos guiando, mas a gente não pode parar de pedalar, porque se um pé parar, para e cai. E a vida ela é constante movimento. Então temos que estar nesse constante movimento e aprender a ser flexível. E algo que a gente tem que acreditar é que não vem de uma hora para outra. Devemos ser pacientes. Isso é algo que está moldando muito em mim, porque eu era muito impaciente. Eu começava uma coisa e eu já queria resultado daqui a uma semana, daqui a um mês. E aí, quando eu me estipulava aquela meta e não acontecia, eu logo jogava pro ar e desistia. Não, chega, eu não consigo, não tem jeito. Você tá vendo? Aquela pessoa conseguiu e eu não consigo, eu não tenho talento. Eu esperava as coisas absolutamente perfeitas, sendo que só Deus é perfeito, nada é perfeito. Então, fazer todos os dias um pouco, fazer é melhor do que sair perfeito. Porque sair perfeito, você vai aperfeiçoando aos poucos. É igual andar de moto.
nos primeiros dias, às vezes você pode até cair. Mas quando você pratica todos os dias, quando você tem aquela necessidade de ir trabalhar e você tem que pegar a moto e vai todos os dias, passando chuva, passando lama, passando areão, no asfalto, tendo que ultrapassar a gente, tendo que parar no semáforo e esperar as pessoas e estacionar e tudo, você se aperfeiçoa. Chega uma hora que você consegue, a gente fala que a gente conseguiria até de olhos fechados. Quando você não aprende algo, você não fica bom naquilo, então você tem que praticar todos os dias. Eu estou com a meta de aprender a dar de carro. Estou com medo, sim. Mas se eu não praticar, eu nunca vou conseguir dirigir sozinha. Porque eu fico naquela dependência que meu marido pode dirigir para mim. Só que ele não está a todo momento disponível para me levar aonde eu preciso, para resolver as coisas comigo. Então eu tenho que me desprender e meter a cara e praticar. As primeiras vezes que eu peguei, nossa, teve uma vez que eu quase bati no poste, eu fiquei morrendo de medo. Mas eu não posso parar, a vida é movimento. Se é essa necessidade que eu preciso agora, é isso que eu tenho que fazer. É aceitar, eu não posso ficar de mimimi comigo mesma. Essa jornada, ela realmente não é fácil, ela é dura. Só que a gente também não tem que ser uma autocobrança muito forte. Mas a gente tem que estar ali nos cutucando, nos empurrando. Olha, você deu um deslize naquilo ali, você deixou de fazer, vai lá e faz. Sabe aquela vozinha na nossa consciência? Ela nos incomoda realmente pra gente ir lá e melhorar. É por isso que a gente tem que deixar silenciar um pouquinho o nosso interior pra gente conseguir escutar essa vozinha. Eu não estava conseguindo escutar quando eu estava realmente ali vivendo no automático. Focada muito no celular, sem... Eu estava realmente sem motivação de vida, sem objetivo, sem querer esperar mais nada da vida, sabe? Vivendo por viver, eu estava assim. E eu não estava conseguindo escutar essa vozinha da consciência. Então, todas as vezes que eu dava um deslize, uma falhada, eu achava que era normal. E eu percebi que minha vozinha da consciência voltou essa semana, quando eu realmente dei um deslize, eu fui ríspida e grossa com meu marido e passou. Mas aí depois, quando eu fui organizar as coisas, aquilo ficou martelando na minha cabeça. Ficou falando tipo assim, poxa, você errou feio. Depois você volta e peça perdão para o seu marido, porque o que você fez não justifica o comportamento dele. Isso não é o que deve ser feito. Você errou. E aquilo é realmente uma facada no nosso coração, porque a gente não quer aceitar os nossos erros e muito menos a gente não quer que nós mesmos ali na consciência falem que erramos. Quem dirá o outro falar, né? Você errou. Então, quando a gente aceita aquelas falhas e a gente ajusta a rota para poder tentar não falhar de novo e corrigir, né? Por mais difícil que seja, por mais doído que seja, porque nós somos humanos, a nossa carne física, a nossa vontade, ela não quer fazer. Então a gente tem que forçar, a gente tem que fingir até conseguir. Vocês estão entendendo a minha linha de raciocínio? Então, sejamos inconformados com a nossa realidade e principalmente sejamos inconformados com a direção que os nossos pensamentos estão indo. Se os seus pensamentos estão egoísta, pessimista, desacreditando de si mesma, duvide. Duvide que isso daí você pode corrigir e você vai se sentir bem melhor. Assim como eu estou fazendo e eu estou colhendo alguns frutos já. Então, eu espero que tenha feito sentido para você isso que conversamos hoje.
e até o próximo vídeo. Tchau!